Empreendedorismo não é assunto só para gente grande, não. Tem escola da região investindo nessa disciplina. A gente fala agora com o repórter Diego Gavazzi. Boa tarde, Diego. Você foi conferir esse projeto de perto, né? É isso mesmo, Fernanda. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a primeira edição da RJ. Eu fui ver de perto esse projeto em um colégio estadual no bairro Cidade Alegria. Os alunos do primeiro ano do ensino médio têm na grade curricular a disciplina de empreendedorismo. São 2 aulas por semana e eles têm desenvolvido projetos muito bacanas em times que eles chamam, né? Eles não se consideram grupos, eles fecham em times para desenvolver os projetos e, além disso, tem uma assessoria também muito especializada e bacana. E fora da escola, já tem aluno implantando esses conhecimentos em empresas de verdade. Vamos ver na reportagem. Tijolo ecológico, idealizado e produzido pelo time da Karen. Usa cimento, a folha, o lixo, né? Folha assim que a gente reciclou na sala de aula e cimento. Os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Antonina Ramos Freire são privilegiados. Tem na grade curricular a disciplina de empreendedorismo. São 2 aulas por semana. A nossa vocação na escola não é só para abrir um próprio negócio. Nós temos também estudos voltados para o mercado de trabalho de maneira geral e para empreender também na própria vida, porque isso também é necessário. Eles se dividem em times para colocar as ideias em prática. Essa turma criou uma horta na escola e a colheita vai para a merenda dos alunos. A gente pega resíduo da escola, de alimento, a gente pega e coloca naquela composteira ali, com o resto de as folhas de carne da árvore, a gente coloca ali para formar o adubo. A gente usa aqui na horta. E você sabe de onde vem a água utilizada no cultivo da plantação? Desse equipamento aqui, que capta água da chuva. E é um projeto também desenvolvido pelos alunos. Nos meses em que chove bastante, ele chega a captar até 2.000 litros de água. Eles contam com dicas de especialistas no assunto. Tudo é acompanhado de perto pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. A gente já teve repercussões muito positivas de próprios alunos trabalhando de uma forma bem direta as informações aprendidas no seu ambiente familiar. Os resultados já aparecem. O Luan abriu um salão de beleza em casa. E a Abigail levou para a lanchonete da família as orientações de negócios do projeto. A gente observou os pontos fortes da nossa lanchonete, as nossas forças e as oportunidades que tinham. E depois nós também detectamos as fraquezas e as ameaças. Dentro do universo do empreendedorismo, o nosso primeiro passo é aprender diversas competências e habilidades. Dentre elas, ser criativo, ser responsável, ter compromisso, ser inovador. Então são inúmeras características que fazem parte desse universo empreendedor a qual eles estão fazendo parte agora. Pois é, muito legal, né? E esse empreendedorismo não é só para abrir um negócio, uma empresa, é para empreender na vida, seja lá em qual setor for. E a gente viu esse exemplo bacana de adolescentes na escola. Para quem quer empreender, é muito importante saber também bastante sobre educação financeira. E é muito importante que os pais já comecem a falar disso com as crianças em casa desde cedo. É importante que desde cedo elas aprendam a lidar, saber e mexer com economia. Para falar um pouquinho mais disso, a gente volta a chamar ao vivo aqui na RJ a repórter Rose Gomes. Rose, parece que tem um jeitinho todo especial de ensinar as crianças a lidar com empreendedorismo e economia, não é? Tem sim, e é importante os pais ensinarem educação financeira e empreendedorismo desde cedo para as crianças. E para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a economista Paola de Lavor Lopes, que vai dar umas dicas para a gente. Paola, boa tarde. Como abordar esses temas com os filhos? Bom, na verdade é muito prático, né? Porque a criança, no final das contas, ela já nasce com a educação. O que a gente tem que apurar. Então, conversar com ela sobre quais são os gastos que ela quer ter, por que ela precisa do dinheiro. Se for o caso de mesada, né? Se o pai estiver dando mesada para a criança, explicar que aquele é o valor mensal ou que aquele é o valor semanal, que ela não pode estourar o orçamento, porque no final das contas você começa a despertar desejos e vontades. Quanto ao empreendedorismo, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem sempre a criança é empreendedora e às vezes o pai quer que ela seja. Então existem vários livros infantis que podem ajudar a despertar e se isso for intrínseco da criança, é mais fácil. Em relação à educação financeira, a mesada então é um bom início?
Na verdade, a mesada é o principal, porque a principal noção de orçamento que a criança vai ter é a mesada. Ela precisa ter algum princípio de receita. Pode ser uma mesada que seja mensal, semanal, aí o pai estipula. Mas é importante que ele diga para ela, esse é o valor, e não fure a mesada. Do tipo, eu dei o dinheiro na segunda-feira, eu só vou dar dinheiro de novo na próxima segunda, que é para a criança poder sentir a ausência do dinheiro e saber lidar melhor com ele. Isso também vale para uma outra dica. Então, se a criança pedir mais dinheiro ou pedir para comprar alguma coisa, os pais devem negar? Devem negar e devem dizer, olha, por exemplo, papai recebe todo dia tal. Mesmo que ele peça para o chefe dele, o chefe dele não vai dar mais dinheiro. Então, você tem que aprender a conviver com o dinheiro que você tem. Essa é a principal dica. E começando na infância, tanto a educação financeira quanto o empreendedorismo, chegar na fase adulta já formado nisso, já tendo esse conceito, sabendo como administrar, isso é importante também para desenvolver e para chegar até um empreendedor. Na verdade, assim, se a criança já começa a ter noção dos gastos dela, de receita e despesa, ela já leva isso para a vida adulta automaticamente. Então, não tem erro, assim, ela precisa aprender a lidar na infância, porque se ela estiver visualizando pais perdulários que não sabem lidar com dinheiro, ela vai replicar esse movimento. Então, se ela puder já ser educada na infância, isso ela leva para a vida adulta. Então, os pais se educam também para dar o exemplo. Eles têm que dar o exemplo, porque se não der o exemplo e ele vê assim, pai, mas você não falou que você não tinha dinheiro e agora você tem? Aí vai estragar tudo. Tá ok, muito obrigada pelas suas orientações. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Rose. Informações bem importantes mesmo. Daqui a pouco